E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai tratar sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Para a gente começar esse assunto, a gente vai refletir sobre algumas perguntas. Vamos lá então. Primeira pergunta. Você costuma fazer comentários nas postagens dos amigos nas redes sociais? Outra pergunta. Esses comentários são, na maioria das vezes, positivos ou negativos? Em quais redes sociais você mais interage? Tá? Essa é a reflexão que a gente vai fazer um pouquinho. Vamos lá então para a aula. Agora observe as definições a seguir e diga a qual dessas palavras ou expressões elas se referem. Definição número 1. Aversão intensa motivada por medo, raiva, injúria. O que é isso? Vamos lá para essa definição. Liberdade de expressão, discurso de ódio ou preguiça? Se você respondeu discurso de ódio, acertou. Vamos para a definição 2. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Vamos lá então. Será que é tristeza, discurso de ódio ou liberdade de expressão? Acertou quem disse liberdade de expressão, tá? Isso aqui são algumas das definições que a gente está trabalhando na aula de hoje, para vocês refletirem um pouquinho. Se o discurso de ódio pode ser entendido como uma desmedida antipatia a algo ou alguém, a seguinte postagem contém discurso de ódio. Por quê? Vamos lá para a postagem. Diz assim: gosto muito de negros, tenho amigos negros e tal. Só fico triste porque pararam de vender. Vamos analisar um pouquinho essa imagem. A partir de elementos não verbais da imagem e por meio do aspecto visual dos botões de reação e de compartilhamento, sabemos que a postagem foi retirada de uma rede social. Observe os botões de reação ou de compartilhamento e veja os números de reações e compartilhamentos dessa postagem. 38 pessoas ou curtiram com emoji de legal, ou acharam engraçado com emoji gargalhando, ou amaram com emoji de coração. Houve ainda 39 comentários e 2 compartilhamentos. Perceba que os botões de reação e de compartilhamento podem indicar que essa postagem foi amplamente divulgada pela internet. Quanto maior for o número de reações e de compartilhamentos de uma postagem nas redes com discurso de ódio, mais ampla será a divulgação do discurso de ódio, isto é, do desrespeito ou da discriminação contra um determinado grupo de pessoas. Você lembra da pergunta inicial? Se essa postagem contém discurso de ódio? Podemos afirmar que contém, sim, porque incentiva desrespeito e discriminação contra um alvo, que são os negros. Vamos compreender todo o contexto dessa postagem. A gente vai ler essa reportagem que conta esse fato. O título dela é assim: Piada racista de universitário no Facebook viraliza e poderá gerar responsabilização criminal. A postagem racista foi feita via Facebook pelo calouro de agronomia da Universidade Federal de Mato Grosso, da UFMT, identificado como DC. A postagem feita na noite desta quarta-feira 12 ganhou rápida repercussão com compartilhamentos e comentários e provocou revolta entre os movimentos negros. Para Zizele Ferreira dos Santos, professora, mestre em educação, pesquisadora sobre juventude e coordenadora do Coletivo Negro, a mensagem trazida pelo calouro sugere a volta da escravidão, reproduz um racismo que precisa ter fim e deve gerar responsabilização criminal. As ofensas foram veiculadas por volta das 19 horas. Em menos de 10 minutos, 24 pessoas curtiram a postagem, 29 comentaram e uma pessoa compartilhou. Após mais 9 minutos, outras 14 pessoas curtiram, 10 comentaram e 1 compartilhou. Alguns de seus contatos comentaram rindo e pedindo que novos comentários fossem postados. Essas brincadeiras cibernéticas, homofobias e racistas vêm crescendo. Além disso, destaco os comentários feitos no post. São sempre no sentido de estimulá-lo a postar mais e aí, quando ele é condenado, as pessoas ficam com dó. Nós estamos formando uma geração de jovens racistas e homofóbicos. Isso é grave, avaliou a professora. Naturalizar o racismo é estratégia de morte, de violências inimagináveis na vida dos diferentes povos.
A luta dos nossos pela criminalização do racismo no Brasil há décadas não foi em vão. Isso não foi uma brincadeira. Racismo é crime, e a incidência entre a juventude revela que medidas urgentes precisam ser tomadas por diferentes instâncias. Por outro lado, temos uma juventude combatendo o racismo no meio virtual e fora dele. Uma juventude que se viu violentada na infância e que quebra o acordão de que o Brasil, os diferentes grupos raciais, convivem em harmonia. Somos mais uma geração da resistência negra brasileira, finalizou a pesquisadora. Vamos observar agora outra imagem que mostra comentários nas redes sociais. A situação que gerou os comentários foi a seguinte. Vamos para o título. Bahia é alvo de ataques nas redes sociais após votação de impeachment. A votação do impeachment na Câmara dos Deputados neste domingo, 17, movimentou todo o país e também as redes sociais. Porém, comentários preconceituosos contra a Bahia mancharam a manifestação de direito dos brasileiros. Após 24 dos 39 deputados federais baianos votarem contra a continuidade do processo de impeachment, usuários do Twitter lotaram um microblog de críticas à Bahia. Aí aqui a gente tem um exemplo desses comentários, tá? Para vocês se situarem nas redes sociais, como foi esse comentário no Twitter. Primeiro, coloque-se no lugar das pessoas que são moradoras desse estado. O que você sentiria recebendo esses comentários? 2. Você acha que esses comentários foram criminosos, ofensivos ou apenas relataram discordância em relação ao ato dos deputados, garantindo assim o direito de liberdade de expressão de quem postou? Ou 3. Caso você também não concordasse com o ato dos deputados da Bahia e sentisse a necessidade de se posicionar, como seria o seu comentário? Para exercer seus direitos de liberdade de expressão e o seu dever de respeitar o próximo, é extremamente importante saber se posicionar de forma mais construtiva e educada. Mesmo que você não aprove o ato ou a postagem sobre a qual fará seu comentário, os comentários sobre a Bahia são criminosos. Você sabe que a ação deve ser tomada em relação aos comentários ofensivos? Saiba que comentários criminosos na internet ficam registrados e são provas do crime cometido. É importante saber como e onde fazer as denúncias desse crime. As ofensas na internet, principalmente as publicadas nas redes sociais, causam enorme constrangimento a quem está sendo vítima dos ataques. Cada vez mais, esses crimes têm sido descobertos com mais facilidade. Para agilizar ainda mais o processo, pode-se fazer o seguinte, aí agora a gente vai dar algumas dicas de como que vocês podem identificar e se resguardar quando isso acontecer nas redes sociais, na internet em si. Primeiro, você deve reunir todo tipo de prova que for possível. Como isso? Você vai salvar links, capturas de tela, áudios, vídeos, tudo que for prova. Segundo, registre um boletim de ocorrência. Existem delegacias especializadas em crimes digitais. Terceiro, solicite a remoção do conteúdo ofensivo. Como isso? Identifique onde o conteúdo está publicado e, se for possível, entre em contato com o provedor do conteúdo e solicite a remoção da publicação. Após estudar esse tema, vamos refletir sobre duas questões muito importantes da aula de hoje. Primeiro, o que podemos entender como discurso de ódio? O que vocês entenderam sobre o discurso de ódio? O que é? Vamos lá então. O discurso de ódio é uma forma de expressão que não respeita os direitos do cidadão. Como, por exemplo, além do caso dos negros, podem ser citadas postagens ou memes xenofóbicos ou que ferem os direitos dos índios, LGBTs e demais posicionamentos que menosprezem os direitos humanos, tá? Essa é a primeira reflexão que a gente vai fazer da aula de hoje. Segunda reflexão. Qual o perigo em curtir ou compartilhar postagens ou memes com discurso de ódio nas redes sociais? Interagir com os botões de reação e de compartilhamento não apenas são demonstrações não verbais do que pensamos, como também permitem a propagação em massa do conteúdo desses textos que habitam a grande rede. Quando interagimos com postagens e memes impregnados de discurso de ódio, colaboramos com a perpetuação desses produtos sociais, que causam grandes transtornos na vida das pessoas.
Então, essa foi a aula de hoje sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Para outras aulas, é só acessar a plataforma Eduque. Então, até a próxima aula.